Este livro aqui não fala sobre suicídio, mas o dia em que Eva decidiu morrer fala de um assunto que ainda é tabu na maioria das nossas sociedades, que é o direito de autodeterminação das nossas vidas, ou seja, o direito da gente interromper nossas vidas de forma planejada, digna e indolor, principalmente e especialmente no caso de doenças que gerem um sofrimento agudo ou que sejam degenerativas, como a do exemplo do livro que a gente conhece, Eva, que é uma filósofa de 72 anos que vive uma vida muito ativa e produtiva. Ela mora sozinha, ela trabalha, ela adora seus livros, seus discos e ela tem uma preocupação muito grande de preservar a sua individualidade e privacidade, até a sua vida ser sacudida por um AVC. A Eva tem enormes sequelas, como a afasia, que é um efeito que afeta as capacidades que a personagem mais valoriza, a organização do pensamento e a comunicação. Então a Eva não quer mais viver esse restante de vida com tantas questões motoras, fala limitada, convulsões e dores constantes. Mas o Guido, que é o seu único filho, pede a ela 6 meses. Só 6 meses, mãe. 6 meses em que eles vão tentar salvar sua mãe de uma existência sofrida e irreversível. 6 meses que eles vão tentar de... Eva estava no inferno e não havia nada que Guido pudesse fazer. Ele tinha ido ao encontro da mãe, estava com ela, mas não tinha como tirá-la de lá. Ele voltaria para sua vida em algum momento. Eva estava presa para sempre naquele pesadelo. O pior tinha acontecido. Se o AVC tivesse tirado de Eva o movimento das pernas ou enfraquecido um dos seus lados do corpo, mas sua capacidade de continuar produzindo intelectualmente estivesse preservada, a vida para ela provavelmente teria se tornado difícil, mas não impossível. E aí o livro ele passa a discutir a MVA, que é Morte Voluntária Assistida, e apresenta dados dos ainda poucos países que permitem por lei a autodeterminação de pessoas idosas ou pessoas doentes. Mas, gente, o que afinal de contas é o MVA? O autor, o Adriane Silva, ele escreve pra gente mais ou menos aqui, né? Há 2 caminhos para quem deseja deixar de viver. De um lado, há o que podemos chamar de morte voluntária desassistida, o que comumente chamamos de suicídio, também conhecido como suicídio irracional ou suicídio comum. Trata-se, em geral, de um ato intempestivo, solitário e violento praticado pela pessoa contra ela mesma. De outro lado, há a morte voluntária assistida, MVA, também conhecida como suicídio assistido por médico ou ajuda médica para morrer. A morte voluntária desassistida é um procedimento muito arriscado e a maior parte das tentativas de suicídio irracional não dá certo, podendo acarretar sequelas gravíssimas. O suicídio comum, portanto, costuma impor muito sofrimento, tanto para a pessoa que deseja ir, quanto para quem fica. Já a morte voluntária assistida é um procedimento que visa justamente oferecer às pessoas um meio seguro e digno de encerrar a própria vida com supervisão médica. A morte, nesse caso, costuma acontecer de modo sereno, com a pessoa cercada pela família e pelos amigos. A MVA pode acontecer de 2 maneiras: auto-administrada, quando é o próprio indivíduo que se aplica ou ingere a dose letal do medicamento em um ambiente controlado. Esse é o tipo mais comum, que a pessoa mesmo toma a decisão. Ou administrada por terceiros, quando o indivíduo solicita que outra pessoa, em geral um médico ou enfermeiro, ministre a substância por via oral ou intravenosa. Essa MV auto-administrada é aceita em todos os 14 países que já legislaram favoravelmente à autodeterminação de indivíduo. E a província de Quebec, no Canadá, é a única que permite a MVA administrada por terceiros. E sim, gente, a discussão ela se amplia e aborda questões como eutanásia, as diferenças entre MVA e suicídio e principalmente as estruturas estatais médicas que exigem sempre uma luta pela vida, mesmo que essa vida seja indigna, que a gente continue sendo mantido vivo, mesmo em condições deploráveis e contra a nossa vontade. É um assunto muito complicado, mas a Eva ela é filósofa, ela é ateia, então o peso da religião não afeta as decisões. Mas eu sei que é uma discussão muito difícil e talvez muito longe da nossa realidade, né? Em países como o Brasil, em que a gente tem problemas enormes de desigualdade e acesso a uma saúde plena. Quanto mais, né, a uma morte plena. A Eva, né, é uma personagem real e ela é descrita como uma pessoa difícil, cujas concepções de mundo diferem da maioria das pessoas, inclusive eu. E por isso, embora eu seja a favor da pessoa ter esse direito, eu demorei
muito para olhar para ela com mais empatia. Mas no fim não sou eu nem ninguém que tem que validar os desejos de Eva, é ela que tem que decidir. Então a pergunta que me chama a atenção é: será que no nosso mundo supostamente liberal, né, que uma pessoa tem sempre defendido o seu direito de viver como ela achar melhor, por que esse direito não se estende à sua morte? Esse livro, gente, é um lançamento de 2025 da Vestígio, escrito pelo jornalista brasileiro Adriano Silva. Eu recomendo que vocês leiam sem medo e preconceito. Não é um livro que advoga a favor do suicídio, que fala de suicídio, mas que advoga por a gente ter nossa dignidade respeitada ao longo de toda a nossa vida, inclusive na nossa morte. Abre o caminho para essa discussão. Não vai aí deixar ninguém sem dormir. Mas é isso, é a minha dica de livro hoje. Agradeço a Vestígio por mais esse presente, um livro que eu dou nota 5 de 5. E se você já leu, comenta aqui o que você achou. Beijos e até a próxima.